Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Vanessa, terapeuta holística, pedagoga, psicanalista e apaixonada por tarô. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já convido você a se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar. Isso ajuda muito a apoiar a continuidade desse trabalho. Lembro também que eu tenho mais de 30 cursos online, os links estão na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo curto, rápido, objetivo, eu convido você a assistir também seu signo ascendente, lunar, Vênus, ou até mesmo toda a leitura, porque de alguma forma todos os signos estão no nosso mapa. Também lembro que temos uma mensagem inicial e uma mensagem final que podem complementar a leitura. Vamos ver então a mensagem para hoje e para os próximos dias. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. No corte, nós temos o Rei de Copas, deixa eu colocar aqui. Rei de Copas, olha embaixo a Rainha de Copas. Rei de Copas, como energia geral, fala de inteligência emocional. Uma pessoa que sabe se posicionar, que sabe como utilizar as emoções ao seu favor, né? Então, uma pessoa que tende a ser amorosa, acolhedora, mas que não permite que ninguém a faça de boba, né? Ou uma pessoa que não é impulsiva, ou seja, não toma decisões emocionais. Então, é um excelente dia, tanto para relacionamentos, quanto para decisões que demandam o seu emocional. Que não é uma decisão analítica, ou seja, não é uma decisão que só demanda o seu racional. É aquela decisão que você precisa ponderar para tomar. Porque nessa energia do Rei de Copas, de inteligência emocional, há uma grande chance de fazer uma escolha assertiva. Quando nós não estamos nessa energia equilibrada, nós podemos tomar decisões impulsivas, certo? Então, lembre-se sempre dessa maturidade emocional na hora de fazer as suas interações e as suas escolhas hoje nos próximos dias. Isso está bastante favorável, né? É aquela pessoa que não fica implorando para os outros fazerem alguma coisa, não é uma pessoa excessivamente carente, né? Não coloca o seu bem-estar na mão de outras pessoas, é uma pessoa que se nutre primeiro dos seus sentimentos para depois compartilhar com os outros, certo? Então, é uma carta maravilhosa para interações com maturidade emocional, interações de escolhas com maturidade emocional. Para Áries, nós temos a carta do carro, chamando Áries a tomar as rédeas da sua vida, né? É o momento em que você equilibra a razão e a emoção e não delega as suas responsabilidades. É quando você fala assim, olha, a partir de agora eu vou tomar conta desse setor da minha vida. Eu vou me responsabilizar pelos meus resultados. Eu vou me responsabilizar em me dar o amor que eu preciso. É uma carta também de extrema maturidade, porque fala sobre você não delegando aquilo que é seu. Quando nós abrimos mão dessa condução da nossa vida, geralmente as pessoas que vão tomar conta dela, ou seja, vão determinar o que deve ser feito, como que a gente deve se sentir, o que a gente deve fazer, essas pessoas geralmente fazem com base nos interesses delas. E isso traz um resultado que não é muito interessante para a nossa vida. A partir do momento em que você toma as rédeas da vida e faz isso com equilíbrio entre a sua razão e a sua emoção, ou seja, nem tão impulsivo, nem tão rígido, a vida tende a acelerar, você tende a ter resultados mais rápidos. Por quê? Porque você chamou a responsabilidade da vida para você. É uma carta muito interessante para realizações. Para Touro, nós temos a carta da Lua, que pede aí uma pausa durante o seu dia, né? Pede para que você se dê um tempinho aí hoje, nos próximos dias, para refletir, para se cuidar, para se ouvir, sabe? Para não ter medo de entrar em contato com a sua esfera mais profunda. No dia a dia, nós temos tido muita dificuldade de ativar esse arquétipo, né? Que é esse arquétipo do silêncio interior, para o despertar da intuição, para ter clareza dos caminhos, para perceber aquilo que não está conseguindo enxergar no dia a dia, para ter contato com as emoções mais profundas, ou seja, com o seu inconsciente.
Então, se reserve um tempinho aí na sua rotina para essa introspecção, para essa conexão interior. E isso tende a ser bastante benéfico aí no dia de hoje, tá? Para Gêmeos, nós temos o 8 de Espadas, que é uma carta que fala sobre a finalização de uma limitação mental. O 8 de Espadas, ele vem depois de um período difícil, mentalmente falando, quando a pessoa está cansada, desgastada, ela se preocupou demais, ela teve desgastes, ela teve discussões, ou ela passou por uma grande perda, né? Então, é quando o racional, a mente, ficou cansada, ficou desgastada, mas ilimitada, né? Isso é importante, ilimitada. A pessoa vai se encolhendo por conta do contexto difícil. Mas o 8 de espadas vem para dizer assim, olha, Gêmeos, você já tem condições de continuar a sua caminhada, sem esse peso, sem essa preocupação, sem esse cansaço. Você já tem condições de resolver o que precisa ser resolvido. Você já tem condições de ter a conversa que você precisa ter, tomar a decisão que precisa tomar. Então, liberte-se da limitação mental e vá em frente. É sobre isso que o 8 de espadas vem, né? Para dizer que você já tem condições, então, de se libertar da limitação mental, tá? Confie mais em você, deixa o passado para trás e vai adiante para um contexto ali mental mais saudável, né? Para recuperar, digamos assim, a sua saúde mental. Câncer vem com 10 de ouros, falando sobre a finalização de um ciclo positivamente. É quando você tem um resultado, especialmente na matéria, né? Pode ser financeiro, trabalho, relação afetiva, saúde. Você percebe o resultado dos seus movimentos. É a carta da finalização da colheita, realmente, né? Esse período é interessante você saber reconhecer as bênçãos do percurso. Pode ser que o resultado não seja aquele que você gostaria, mas de qualquer forma, ele abre também a porta para uma nova fase, para um novo ciclo. E aí é o momento de avaliar, né? Quais foram as minhas conquistas, quais foram os meus aprendizados, o que eu pretendo levar aí para uma nova fase, né? Por exemplo, se você, pegando um contexto assim difícil, a pessoa saiu do emprego, foi uma finalização de ciclo. Como eu devo me comportar então no novo emprego? Como é o novo emprego que eu preciso ir buscar? Quais foram os aprendizados que eu tive nesse emprego anterior? Se foi uma finalização de fase positiva, o que eu gostaria de levar para uma nova fase? Porque quando a finalização é positiva, às vezes a pessoa quer ficar parada nesse espaço bom, né? Não quer ir adiante. Mas a vida pede sempre fluxo. Então, é você analisar o que eu desejo levar, então, para essa minha nova fase. Perceba que, independente de ter uma finalização positiva ou não, os aprendizados são importantes para que você abra uma nova fase consciente daquilo que você deseja levar adiante. Para Leão, temos os 5 de ouros, que convida a sair de uma limitação material. Né? É quando a pessoa ela pode escolher se ela quer continuar olhando para aquilo que não dá certo na vida material ou olhar para aquilo que pode vir a dar certo, para que ela realize ações em direção àquilo que ela deseja. Né? Essa carta, ela me fala muito sobre a comparação. Às vezes a pessoa fica se comparando com o outro, né? A famosa história de, parece que a grama do vizinho é mais verde. E não é. É porque o ponto de vista que a pessoa tem é um ponto de vista limitante. Então, o 5 de ouros, ele vem para lembrar você de que você pode se tirar desse espaço. Quando você para de se comparar e começa a focar nos seus potenciais, nas suas oportunidades, no seu dia a dia. Né? Por exemplo, reclamo do meu trabalho, mas eu deixo de olhar se eu não posso fazer um curso para melhorar, se eu não posso passar para outro setor, se eu não posso buscar um outro emprego. Entendem? É esse movimento que tira daquela paralisação, daquilo que não é bom, e leva para algo melhor. E esse é um movimento, né, que o 5 de ouros convida a ir para um espaço onde as trocas sejam mais equilibradas, onde você se sinta mais valorizada, onde você receba o tanto que você entrega, sabe? E é uma questão de muito mais de um movimento, de você realizar uma ação em direção a algo melhor. Para a Virgem, nós temos os 5 de espadas, que fala sobre deixar para trás aquelas brigas que não vale a pena brigar. Né? Tanto os 5 de ouros quanto os 5 de espadas falam sobre pontos de mudança.
O de ouros é na vida material, de espadas no pensamento, tá? Desculpe, pessoal, se ouvirem alguém batendo é porque está tendo reforma no bloco. O 5 de espadas para Virgem vem para dizer assim, olha, para de discutir com pessoas que não querem mudar, para de colocar o foco naquilo que não está dando certo, para de querer ter razão em lugares, espaços, relações onde as pessoas não querem mudar o seu ponto de vista, sabe? Se dirija a algo melhor para você, algo que traga mais paz mental, que traga mais saúde mental, sabe? Para de se desgastar com picuinha, para de se desgastar com um problema que você não tem como resolver agora. Existem várias perspectivas. É tudo aquilo que mentalmente está desgastando, mas que nesse momento você não consegue mudar ou resolver. Não são as questões que você pode resolver, são as que você não pode resolver ou você não pode mudar, mas que te mantém preso, parado, né? Porque você queria ganhar, queria resolver, entende? Então aqui o convite é deixa isso de lado e vai em direção a algo que seja melhor para você. Para Libra, nós temos o 9 de ouros, uma carta que fala sobre colheita, né, sobre o momento em que um resultado chega. Pode ser em uma área da vida, em várias áreas da vida, pode ser até uma mudança interna, né, algo que você tentou mudar em você, um padrão mental que não mudava e de repente agora está mudando. É um momento que fala sobre você contemplando o resultado daquilo que você plantou, né? Então, dependendo das ações que você teve, daquilo que você alimentou mentalmente e emocionalmente, agora tem um resultado. Então, desfrute desse resultado. Ainda que não seja exatamente o que você gostaria, desfrute. Olhe para o seu percurso, valorize o seu percurso, valorize a sua caminhada. Tudo isso é importante para que você se revitalize e continue em movimento em direção a um novo ciclo, tá? É uma carta que fala sobre contemplação, apreciação da sua jornada. Escorpião traz o 2 de espadas, uma carta que fala sobre a necessidade da neutralidade, se colocar em um estado de observação, né? Não se afobar, não se pressionar a querer resolver tudo rápido. O 2 de espadas, no lado negativo, ele fala de uma limitação por falta de clareza mental. E nós resolvemos a clareza mental, né, tanto que a personagem está vendada, quando nós silenciamos, observamos, refletimos, ficamos mais neutros, não nos pressionamos a tomar uma decisão, não nos pressionamos a resolver, não nos pressionamos a discutir. Aqui é um momento de pausa, de reflexão, porque quando nós limpamos a nossa mente dessa pressão de ter que resolver, de ter que decidir, de ter que esquecer, a poeira, digamos assim, abaixa e nós conseguimos ter mais clareza sobre qual é o próximo passo, temos mais clareza do caminho, tá? Então não se pressione a resolver nada agora, né? A não ser que seja uma emergência, lógico, né? Mas se não, busque maior tranquilidade mental aí nos próximos dias. Sagitário traz o 8 de paus, que fala sobre movimentação rápida de energia, né? Então, um momento assim favorável para resolução de questões, para pendências, sabe? De repente aquilo que estava demorando muito para acontecer, agora tende a acontecer, tende a se resolver por conta dessa energia de aceleração de resultado. Pode trazer um pouquinho de ansiedade, né, por conta da movimentação de energia. Pode ser que algo mude, assim, rapidamente, né, algo que está esperando mudar faz tempo, não mudava, de repente muda. Algo que estava enrolado, que não tinha uma resposta, de repente a resposta vem. É muito pontual, assim, o significado dessa carta, que é essa aceleração de energia e resultado. Para Capricórnio, temos o 2 de ouros, uma carta que fala sobre você equilibrar as possibilidades, né? Equilibrar razão e emoção, equilibrar as suas demandas, equilibrar a sua rotina, sabe? Não se sobrecarregar ou não investir todo o seu tempo e energia só no interesse. Por quê? Porque a vida, ela tem diversos pilares. E quando nós investimos todo o nosso interesse em um pilar só, a vida fica desequilibrada. Então aqui pede para você trabalhar sim, mas também ter um tempinho ali para o relacionamento, ter um tempinho para cuidar da sua saúde, ter um tempinho para o lazer, ter um tempinho para o descanso. Então ela vem muito nesse sentido, de você equilibrando a vida para que você tenha energia e saúde para poder colocar em prática seus planos e objetivos. Aquário vem com o 2 de copas, que fala sobre parcerias bem-sucedidas, né? Então, 2 de copas, de repente, chega alguém aí que pode ajudar
na sua jornada, seja ela afetiva ou seja ela em outro campo da vida. Fala sobre apoio, fala sobre você comemorando as suas pequenas vitórias com pessoas, né, com as quais você confia. Fala sobre parcerias bem-sucedidas. Ah, não tem ninguém nesse momento com esse perfil na minha vida. Então é você se apoiando, é você sendo seu parceiro, é você comemorando com você, é você sendo seu principal amigo, sabe? Sem esperar do outro, sem sempre querer depender do outro. Vejam que são coisas diferentes. Eu posso ter parcerias que não necessariamente são dependências, tá? E também posso ser a pessoa que mais me apoia, a pessoa que me ama, a pessoa que comemora comigo as minhas vitórias. Temos aqui para Peixes a carta dos namorados, que é uma carta que fala sobre escolhas, né? Escolhas que precisam ser feitas também com o coração. Para Peixes, bastante favorável aí o campo amoroso, que nós temos a carta dos namorados com o Rei de Copas. Então, bastante interessante aí para relacionamentos, para trocas afetivas, tá? Mas, de qualquer forma, os namorados falam sobre isso, né? Sobre situações em que você precisa fazer uma escolha, mas precisa levar também em consideração a voz do seu coração, aquilo que faz vibrar o seu coração. Aquele caminho que te devolve o brilho nos olhos, sabe assim? Então, quando ela vem, geralmente existe alguma escolha para ser feita, tá? E é necessário que seja feita, porque quando nós não escolhemos, a vida escolhe por nós, mas que também leva em consideração aí essa alma, né? Esse coração, essa paixão interna que movimenta aí e que traz mais significado à vida. Vamos ver então qual é a mensagem final. Vamos ver aí a mensagem final para hoje e para os próximos dias. Vamos lá. Raiva, defenda-se. Opa, carta potente aí. Vamos ver. Não há outra maneira de dizer isso. Pessoas na sua vida estão querendo queimar você numa fogueira. Talvez você não tenha dado algo que elas queriam ou não deixou que elas continuassem se comportando mal. Por isso, elas estão tentando destruir a sua reputação. Tenha certeza de que a sua reputação ficará intacta. O silêncio pode ser efetivo, mas não é esse o caso agora. Fale alto e deixe-as provar um pouco da sua raiva. O que quer dizer nessa carta? Que se você passar por alguma situação em que você sentir aí, né, que você está sendo injustiçado, né, ou que as pessoas aí, enfim, não estão sendo corretas com você, fale, verbalize, né? Não precisa brigar, discutir, mas se posicione. Acho que essa é a melhor palavra. Se posicione, sabe? Se defenda, se posicione, coloque o seu lado. Não tenha medo de expressar ali a sua verdade e quem você é. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais.